Uou! Bem-vindos a mais um debriefing onde dissecamos uma imagem na sua cara. A gente transforma aí o que seria uma mera imagem renderizada em aprendizado para todos nós, né? Com observação pontual de pontos onde podem existir melhorias. Oxa, falei até meio bonito, né, gente? Vamos que vamos, dá-lhe render, é isso, é nóis. Vamos lá, gente. Esta imagem é de João Paulo Lourenço. A primeira coisa que eu posso falar aqui é o seguinte, ó, os blocos têm qualidade, tá? Eu tô vendo aqui blocos de qualidade, de textura, já nem tanto. Principalmente esse painel de madeira. A gente tem um ripado que foi feito aqui, ó, tanto no teto quanto na lateral, que eu sei que é ripado, mas não está aparecendo muito, tá? Então essa textura aqui precisa definitivamente ser melhorada, tá? E a luz, eu acho que o ponto crítico aqui dessa imagem é a luz. E o ponto de acerto é a câmera. A câmera ficou muito boa, tá? Apesar de que eu ainda faria um ajustezinho na câmera para mostrar um pouquinho menos de teto e dar um espaço de respiro maior entre o final do vaso ali e o final da imagem, tá? Então se de repente olhasse um pouquinho mais para baixo, não coloque o target da câmera. Dica importante, não mexa o target da câmera, senão a perspectiva muda. O ideal é você usar o shift da câmera lá no modificador, tá? Vai no modificador da câmera com o shift e faça isso, tá, gente? Agora, a iluminação é que pra mim tá estourando demais, tá? Tá estourando. E dessa vez não é por conta de uma luz artificial, mas sim porque temos muita entrada de luz e até aí tudo bem, mas a intensidade tá fazendo com que fique onde o sol tá pegando, tá estourando. Ó, tu acertou, tá? Nos móveis ficou bom, os tons das cores ficou perfeito, ficou legal. A luz que você escolheu também tá boa. O problema é que você exagerou na mão, botou muito sal e ficou salgado. Sabe quando tu prepara um prato? Não sei se você já cozinhou. Eu cozinhei muito pouco na minha vida porque minha mulher sabe fazer altas coisas incríveis e eu não vou lá estragar uma janta, sendo que ela detona. Mas eu faço às vezes, tá? Eu surpreendo na cozinha também, às vezes. As pouquíssimas vezes, mas as vezes que eu fiz, modéstia à parte, ficou muito bom. Mas daí é o seguinte, ó. Pô, tu vai lá, faz a comida toda, compra os melhores temperos. Você comprou os melhores insumos, como se diria num restaurante do meu amigo Danilão. Você comprou tudo do bom e do melhor. Tem a melhor cadeira, o melhor sofá, a melhor textura PBR, o melhor tudo. Você colocou o forno no melhor forno, essa sua câmera aí é o seu forno, ficou boa. E daí tá tudo certo. Só falta aquela pitadinha de sal, meu querido, ou de pimenta. E você foi lá e abriu a tampa do sal e cagou todo o seu negócio. Então assim, ó, cuidado, porque essa luz estourou tudo, tá? Eu não sei, é só isso. Então assim, ó, o resto tá tudo com detalhes, entendeu? O que é que acontece na maioria dos debriefings? A galera até acerta na parada, mas na hora de temperar, o temperou, você um jacan aqui, ó, tá realmente causando isso, entendeu? Outra coisa é o BG, né? O BG tá todo branco. E de verdade tá tudo certo às vezes ser branco. Por quê? Porque não significa que não tem nada, né? Significa às vezes que é só a luz estourando. Mas de verdade, seria legal ter um pouco de informação lá fora, sabe? Só branco, parece que a gente tá num mundo infinito. Como eu já falei várias vezes, tá? Então, nessa imagem, cuidar. Esse ripado de madeira tá bem estranho. Melhora isso, cara. A intensidade da sua luz tá estourando, dá uma corrigida e bota um BG lá atrás pra gente poder ver. Mas cuida, o seu BG tem que estar branco também, tem que estar quase estourando e quase desaturado. É só um pouco de informação. E dá uma baixadinha ali no target pra gente realmente poder ver de uma maneira mais harmoniosa essa sua câmera, tá? Pensa aqui comigo, ó, que o meio da janela tem que estar no meio da imagem. O meio da janela... Por que o meio da janela? Na verdade é o seguinte, ó. Entre o seu forro e o seu piso, isso tem que estar bem no meio da imagem. E hoje tá assim, ó. Um pouquinho pra baixo. Daí acaba aparecendo mais teto do que piso. Tenta deixar isso exatamente no meio da imagem, que daí vai ter o tamanho certo aí, a proporção certa, tá? A próxima imagem do nosso amigo D3D é o seguinte... Cara, uma coisa que eu vou falar, pra mim a câmera tá um pouco alta, tá? Um pouco, mas também não tá exagerado, tá legal. Eu gostei da lente que você utilizou, porque é uma lente aí
bem mais fechada do que a gente costuma ver. Não, essa imagem não serve para mostrar o ambiente inteiro, mas tá numa lente bem fotorrealista, tá? Tá numa lente que isso aqui pode ficar fenomenal se você souber utilizar isso a seu favor. Só que daí falta muito detalhe. Por exemplo, talvez por não ter dado tempo, mas você não humanizou nada aqui. Eu não tô sentindo que tem vida aqui. E em compensação, assim como você acertou os blocos daquela poltrona lá, você tá deixando a desejar nessas cadeiras, porque o mapeamento da madeira da cadeira tá todo ao contrário, o mapeamento da mesa tá ao contrário. Eu não sei se provavelmente tinha uma outra madeira, provavelmente não, eu já sei o que aconteceu aqui, tá? Você tinha uma outra madeira ali e você mudou. Só que acontece que a madeira original, os veios da sua madeira eram em pé. E quando você trocou, você escolheu uma madeira deitada. Daí o que aconteceu? Todos os mapeamentos ficaram invertidos. Foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Foi isso que aconteceu, gente. Então vamos lá. Isso é a primeira coisa. O seu granito. Quem é o seu granito? Chame lá o seu granito pra mim. Não é o senhor granito, é o seu granito, ou o granito que você colocou aqui. O que aconteceu? Tá faltando um round edges, porque ele tá bem vincado, tá? A sua coifa tá legal, o seu painel lá atrás de madeira tá com uma textura bem legal pra uma madeira lisa. Tem umas divisões, mas daí, como eu falei, né? Tá faltando, porra, vaso, pratos ou uma fruteira com limões lindos e maravilhosos, e limão Tahiti, tá? Se for botar limão, bota um limão Tahiti amarelinho, lindo, maravilhoso. E o seu piso aqui, na verdade, me parece muito com a mesma textura que tem, tipo, na parede, tá tudo igual. Se eu fosse você, colocaria um piso que quer usar madeira, usa, mas usa umas tábuas, tá? Vai ficar muito mais legal aqui, tá? Vai ficar mais interessante, gente, vai ficar mais interessante, tá? Outra coisa que eu percebo aqui nessa imagem é o seguinte, da mesma maneira, lá fora não me parece ter nada, parece que a gente tá no infinito absoluto, né? Parece que a gente tá voando no meio das nuvens. Então cuidado com esse estouro da luz, de verdade. A sua luz tá estourando, a gente não tem informação de BG, de background, a gente precisa ter. A sua câmera tá até legal, apesar de talvez eu baixaria um pouquinho mais, mas não é o problema. O enquadramento também tá legal, se você ver, tá balanceado. Talvez eu deixaria um pouquinho mais de espaço de respiro no finalzinho do pé da sua cadeira ali, tipo, quando você tem dois objetos que estão em extrema, extrema de imagem, por exemplo, o final da coifa, temos um espaço do final da coifa até o final da imagem, certo? E tem um espaço entre o final do pé da cadeira e a imagem. O espaço que está entre o final do pé da cadeira e o final da imagem está menor do que o espaço que tem no final da coifa e da imagem. Isso dá a impressão de que a câmera precisaria olhar um pouquinho mais para baixo, tá? É um ajuste bem fino, mas faz toda a diferença, tá bom? Cuida disso e humaniza esse negócio aqui, porque tá faltando muita coisa aqui, Eu não sei, gente, eu sou daltônico, mas essa cadeira é verde. Pra mim tá meio verde, é isso? A cadeira tá verde? Tem que ver se esse verde combina aí, de repente, porra, se ela fosse branca não ia ficar mais bonito, se ela fosse chumbo não ia ficar mais bonito, se ela fosse marrom, se ela fosse... Cara, se tivesse uma cadeira que tivesse aquele mesmo couro que você utilizou na imagem anterior, pá, ia ficar animal, tá? Tipo uma Jader Almeida, um negócio, ou outras, né? Que tipo, talvez ficaria muito mais chique. Essa suíte aqui, o que tá acontecendo ao meu ver, tá? De novo, tem uma luz estourando lá. Essa luz que tá entrando pela essa janela que tá aqui na lateral, tá quase meio que chapando. Lá atrás o armário com essa mesa lateral. As luzes estão, não sei se estão acesas ou estão apagadas de tanta luz que tá batendo nela. E o tapete tá estourado ali, entendeu? Então, de novo, hierarquia de luz. E tem uma coisa que me incomoda, tá? A ponta da cama tá completamente escura. Então fica muito estranho isso. É justamente para isso que deve entrar a luz artificial. Então provavelmente você colocaria spots de luz mais quentes ali, entendeu? Onde aqueceria a bunda da cama ali, ó. E ficaria muito mais interessante, porque ali criou uma sombra inteira na frente da imagem e isso não é convidativo, entendeu? Essa textura desse painel ripado aqui. Modela, faz modelado ripado, gente. Usa um randomizer ali, um VW randomizer do Corona, mais um multimap, vai ficar muito mais bonito do que fazer isso aqui, tá? Essa textura não tá do jeito que precisa, beleza? Esse vaso aqui com plantas é o mesmo lá do living, tem que cuidar com isso, tá? Tenta não usar as mesmas coisas, porque senão perde a identidade de cada ambiente. Aqui a gente tem, novamente, uma lente que eu considero que é bem realista, tá? Uma lente aí, não sei que lente que é essa, se é 28, se é 35, né? O problema
de novo é a luz, cara. Tu tens um problema com a luz. Tu não, né? Mas assim, os verdes lá de fora ficaram bem fakes por causa da tua luz. Então assim, ó, cuidado com a tua luz, velho. E as cores, tá? Eu acho que não... Tem tanta luz entrando aqui, uma intensidade tão grande, que as coisas começam também a estourar na saturação. Então cuidado com isso. Eu gostei que você colocou uma massa de árvores lá atrás, que faz com que a gente tenha essa profundidade, né? Mas cuida com tudo estourando. Tá tudo muito pálido assim, sabe? É isso que eu tô achando. E uma coisa que é ruim aqui, que eu vou te falar, é o seguinte, cara. A tua luz tá vindo praticamente de trás da câmera. Isso não é legal, cara. Tu tem que escolher uma lateral pra vir a luz. A luz vindo de lado, tu consegue ver uma face com luz e outra sem. Aqui, sorte que tem coisas gerando sombra nessas poltronas aqui da direita, deixando mais agradável um pouco, mas é muita luz vindo de canhão. Eu já falei isso e vou repetir, nunca coloque uma luz de sol vindo de trás da câmera, gente. A não ser numa exceção aí que você queira fazer isso de propósito, tá? Daí você fez essa fachada aqui, ó. Eu gostei do enquadramento que você fez, apesar de eu recomendar fortemente você mostrar um pouco mais de chão. É aquela área de respiro que eu falei, nas laterais você tem de sobra, mas no chão parece que assim, ó, não dá pra ver a rua quase, entendeu? Então, você realmente precisaria deixar um pouco mais, talvez subir a câmera aí um pouquinho, se for o caso, pouco, 10, 20 centímetros, e poder abrir mais, afastar, pra gente poder ver mais a grama que tem ali, tá? De luz, apesar da sua luz estar vindo lateral, tem alguma coisa que me incomoda nela. Ela não tá, tipo, com realismo. Ela não tem a potência do sol. Ela tá meio discreta ali. Ela tá tipo assim, ó, bati ali e tal. Daí, consequentemente, o seu céu tá muito com nuvens. Sabe assim, ó, tá uma imagem meio nublada, meio com sol. A cor da vegetação não ficou realista. Então, de verdade, você precisa de um color balance aqui. Você precisa, às vezes, você aplica um LUT aqui que fica maravilhoso, entendeu? Então, de verdade, só cuidar com isso, tá? E agora a gente pode passar pra próxima. Isso aí, a gente falando das imagens do João, né? Se a gente for passar aqui agora pras imagens da Beatriz Souza. Eu gostei, assim, ó, se tu for ver, o material dessa mesa tá bonito. O material que tá no piso tá lindo, apesar de talvez não dê pra ver daí, tá bonito. O forro também tá bonito, a luminária que ela colocou é bonita. As cores que ela escolheu são bonitas, mas de novo, o tempero da luz cagou tudo. Cagou tudo é modo de dizer, né, gente? Vocês entendem, né, o meu jeito de falar as coisas, né? O problema é a luz, que tá estourando demais, gente. Pá, se der uma calibrada nessa luz, colocar um LUT, firmeza aí, cara, isso aqui vai ficar lindo. Vai ficar um espetáculo. Vai ficar um espetáculo, tá? Agora eu quero falar uma coisa que tá me incomodando nessa imagem. Gente, eu não sei, mas eu acho que essas cadeiras aqui vieram lá da brinquedoteca. Não parece que veio lá da brinquedoteca? As cadeiras? E daí, se você for ver bem, parece que tudo que tá na mesa tá meio pequeno. O que me faz questionar. Será que não é essa luminária que tá exagerada? E será que não é a mesa que tá fora de escala? Eu não sei o que é, mas algo está fora de escala. Alguma coisa está fora de escala. Não sei se é a cadeira ou se é a mesa, se é os pratos ou se é a champa. Algo está fora de escala. Se você for ver bem, as poltronas lá atrás, com o sofá, também me parece um pouco fora de escala. Porque eu fico pensando uma pessoa que vai sentar naquela poltrona lá atrás, vai ficar em pé, ela vai chegar só na metade do apartamento. Eu não sei o que está acontecendo aqui, tá, Beatriz? Me parece que as coisas todas estão um pouco escalonadas, tá? Eu não sei. Então você precisa revisar essas escalas. Tenha certeza que as coisas estão na escala. Porque os materiais delas estão legais, as coisas estão legais, mas os objetos me parecem... Às vezes me parece uma coisa de criança, às vezes é uma coisa real, tá? Você vai ter que definitivamente dar uma olhada disso. Mas você tem bom gosto. Vamos lá, vamos a essa parte do living aqui. Olha só que engraçado, né? Como aquela câmera tava distorcendo. Porque esse aqui é o mesmo star que a gente tava vendo na outra câmera. E aqui as coisas já aparecem totalmente na proporção. Então talvez seja mesmo aquela lente que tá distorcendo demais ou tá muito alta. Alguma coisa, tá? Mas aqui de novo, a escolha das texturas, das cores tá muito legal. Mas você cortou o pé da cadeira, minha filha. Ô, minha filha. Aqui um tilt shiftzinho assim, ó, pra trás. Ficaria melhor. E a luz, né, gente? É o que eu venho repetindo isso aqui incansavelmente, mas é onde eu tenho que bater. A luz tá estourando em vários pontos.
e isso precisa definitivamente ser melhorado, tá? Vamos ver se tem mais uma imagem aqui pra fechar, que eu acho que é a última dela, que é da Beatriz também, essa imagem da academia. Esse ripado que foi utilizado aqui nas paredes me parece muito com o ripado que tinha na imagem do João Paulo. Me parece a mesma coisa quase. Gente, um ripado de madeira, ele só funciona não, cara. Mas assim, ó, dificilmente você vai acertar isso numa textura, tá? Você realmente precisa fazer isso modelado, tá? Então não faz ripado, faz chapa ou faz tábuas, daí tá tudo certo, entendeu? E tem uma coisa que me incomoda aqui, infelizmente, tá? Mas esses equipamentos, e eu sei que daí é difícil achar esse tipo de equipamento, só pago, né? Mas esses equipamentos estão meio estranhos, né? Eles parecem tudo meio borrachão, assim, parece uma borracharia, na verdade. Parece tudo inflável. Parece um monte de equipamento inflável. Cuidado com isso, tenta pegar uns equipamentos mais modernos, tá? E de novo, a luz tá estourando. A luz tá estourando. Mas o equilíbrio entre a luz artificial e a luz natural não tá ruim, não. Talvez diminuiria ainda um pouco o artificial, mas o grande problema tá o estouro, a textura que tá na cortina, quando a gente consegue ter um pouco de informação, tá feia. Tem que melhorar essas coisas aí. Esse foi mais um debriefing da galera aqui, dos alunos, né? E são pontos. Eu queria reforçar aqui que a maioria deles acaba pecando na mesma coisa, gente. Pouca coisa de enquadramento, muita coisa de luz, alguma coisa de material. Então tentem focar nisso quando vocês estiverem fazendo suas imagens. Preste atenção nas coisas que eu pontuo aqui, para quando vocês fizerem as próximas, vocês perceberem isso nas suas próprias imagens. Vocês vão ver como isso vai ajudar. Vocês vão ver como isso vai fazer vocês enxergarem de outro jeito a maneira que vocês fazem as imagens, tá? É isso aí, gente. Então é o seguinte, ó. Por hoje, ficamos por aqui no nosso debriefing.